São Paulo muito perto de acertar a renovação de contrato de Alan Franco, Gabriel. Agora vai, finalmente, vamos falar sobre isso. Tem informação também sobre venda aí de jogador do São Paulo. Mais um saindo, mais um na barca. Faninho venda também de notícia sobre o Antony, que pode render grana para os cofres do São Paulo. E muito mais pra gente comentar aí, beleza, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, tá? O São Paulo informa aí que mais uma vez, assim como o ontem na segunda-feira, né? A gente teve aqui a notícia do Lucas Ferreira, né? Sentindo algumas dores aí, e é dúvida para o jogo de sábado contra o Flamengo. O São Paulo informa que o Lucas Ferreira, que possui dores no quadril, fez exercícios no gramado supervisionados pela fisioterapia hoje mais uma vez, tá? Ontem, na segunda-feira, também ele fez exercício aí no gramado, né? Com a supervisão de fisioterapia, e não treinou ontem e nem treinou hoje. Tá? Os mesmos trabalhos que ele fez ontem, fez nessa terça-feira aí, então, queira não, é dúvida para o jogo de quarta-feira. Tem mais um treino quarta, um na quinta e um na sexta, mais 3 dias de treino aí até o São Paulo fechar a preparação para o jogo. Bora ver se ele vai para o jogo ou não. Acho eu que não vai, só acho, né? Palpite aí, mas tem alguns dias de preparação, vamos aguardar, né? A gente já teve a volta do Marcos Antônio, volta do Oscar, né? O Ferreirinha e o Lucas também já estão treinando, mas em contrapartida tivemos aí o Lucas Ferreira com alguns dores que pode fazer com que tire aí ele do jogo contra o Flamengo, tá? Segundo o blog do São Paulo, Luiz Gustavo descarta a aposentadoria e quer seguir jogando no São Paulo, ou melhor, voltar a jogar, né? Porque ele não joga aí já faz um tempinho, tá bom? O São Paulo e o próprio atleta demonstraram otimismo quanto à recuperação. Luiz Gustavo, que completa 38 anos em julho, esse mês ainda, e tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025. Ele deseja cumprir o seu contrato e não cogita a aposentadoria neste momento. O objetivo é retomar o ritmo de treinos e voltar a lutar por uma vaga entre os titulares do São Paulo, assim quando estiver totalmente liberado pelos médicos, tá? Então, o Luiz Gustavo nem sequer cogita em pensar na possibilidade de se aposentar aí, tá? Ele já tem aí, a gente tem que avaliar o contexto, né? Ele só tem um ano de contrato de São Paulo, que vai até o final do ano, no caso, mas na verdade ele tinha um ano de contrato, né? Agora só tem metade, porque a gente tá na metade da temporada, então ele tem aí, né, cara, poucos meses aí de contrato com São Paulo, tanto que ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser, né? Os jogadores têm contrato até o final do ano. A partir de julho, aí já poderiam assinar um pré-contrato com qualquer time. Tem 38 anos de idade e ainda tem essa questão do tromboembolismo pulmonar, né? Que é o problema que ele tem. Então, jogador já mais velho, problema grave de saúde, não vinha treinando, né? Aí, na verdade, treinando nem tá ainda, né? Mas ele não estava nem fazendo nenhum tipo de atividade física aí por quase 2 meses e voltou a fazer atividades físicas nos últimos dias, né, cara? E a tendência é que ele volte, né? Tá avançando aí na recuperação. Já falei pra vocês minha opinião sobre o Luiz Gustavo, né, cara? Eu gosto dele, acho ele muito bom jogador. Ano passado ele ficou marcado, querendo ou não, pelaquela falha, pelaquela entregada de paçoca dele no jogo contra o Botafogo, né, cara? O jogo mais importante do ano, ele foi tentar dominar a bola, né? Foi um tiro de meta do John, se não me engano, né? Aí ele vai tentar dominar a bola, aí, mano, ele não consegue, perde a bola, não, o Botafogo recupera, né, mano? Dá 2, 3 passes ali, sequência de 2, 3 passos na sequência, sai ali o gol do Botafogo, que foi o gol do 1x0. Depois a gente empata no finalzinho e perde nos pênaltis, né? Mas querendo ou não, ele entregou a paçoca naquele jogo lá, jogo mais importante da temporada de 2024. Mas ele fez vários bons jogos, cara, ano passado. Vários bons jogos, muitos bons jogos mesmo. Inclusive contra o próprio Botafogo. No primeiro turno do Brasileiro ele jogou muito bem, que foi aquele 2x2 jogão que teve pelo Brasileiro, né? Eu gosto dele. A questão, cara, quando você falha num jogo muito grande, né, como foi o caso do jogo contra o Botafogo, é óbvio que o cara fica marcado. Pode jogar uma temporada inteira bem, que se o cara falhar no jogo importante, é óbvio que vai ficar aquela memória na cabeça, porque por ser um jogo muito importante, né? Se fosse no jogo de Campeonato Brasileiro, ninguém ia lembrar, né? Mas fazer o quê? O mundo do futebol tem dessas coisas aí, né? Segundo Alexander Vieira, o Bobadilha tem sondagens e pode deixar o São Paulo. O seu staff acredita em uma proposta nesta janela de transferências. Do lado do São Paulo,
uma proposta pode ser aceita a depender dos valores. O clube tem 60% dos direitos econômicos aí do volante. Já comentamos aqui, irmão, desde o começo do ano, né, que ele é um jogador aí que tem sondagem, ele é jovem, entendeu? O jogador tem mercado aí, até antes dele vir para São Paulo, quando ele estava no seu Portenho, né, que era o time que ele estava, já era um jogador que chamava atenção, né, que já era bem falado aí no mercado, joga bastante, com bastante recorrente na seleção do Paraguai, né, mesmo que seja uma seleção pequena, né, valoriza o jogador, não tem jeito que a seleção valoriza o jogador, isso é indiscutível, né, não dá para debater esse tipo de coisa. E, cara, um jogador aí, irmão, que tá na mira aí de alguns times, chegando proposta, São Paulo pode vender, lembrando que São Paulo tem 60% dele, então tem que ver quanto São Paulo investiu, né, quanto de, né, se chegar a proposta, quanto dessa proposta aí, né, se vai valer a pena, porque tem aquele negócio, pô, chega uma proposta pro São Paulo, só que 60% é do São Paulo, tem que ver se esse 60% que ficaria com o São Paulo de uma proposta, vai pelo menos, irmão, bater ali com o que o São Paulo pagou pro Cerro, porque senão vai tomar um prejuízo, né, por mais que ele não esteja em um bom momento, tu não vai vender um jogador aí jovem, promissor, tomar prejuízo com isso, né? Tem que ser uma proposta realmente que vale a pena para o São Paulo, porque 40% vai para o Cerro, né? Que o Cerro tem 40% aí dos direitos do Bobadilla. Então tem que ver aí os valores, né, cara? Se vale a pena ou não para negociar. O Bobadilla, ele que faz um ano muito ruim até aqui, né? O ano dele é muito ruim mesmo, tá, cara? Você pode contar nos dedos quantos jogos ele fez bom. Eu nem me lembro de qual foi o último jogo bom que o Bobadilla fez, tá? Ano passado fez bons jogos, teve uma sequência como titular. Eu gosto, ele acho que é um jogador que tem potencial, que tem um teto de crescimento ainda para evoluir. Ano passado fez vários bons jogos, mas esse ano tá bem mal, né? Mas teve também o caso lá de xenofobia com o jogador do Tajeres, né? Mas apesar que antes daquilo, ele já tava mal, já tava devendo futebol, né? Já tava abaixo do que ele mostrou aí na temporada passada, que foi aí em 2024, né? Enfim, vamos aguardar aí, tá bom? Vamos seguindo aqui, bora falar sobre a renovação de contrato Alan Franco. Agora vai, Gabriel, informação aí que acabou de sair do blog do São Paulo. Alan Franco está muito perto de renovar o seu contrato com o São Paulo por 2 anos, né? E mais um aí em metas, né? Caso ele bata com o São Paulo. O zagueiro Alan Franco e seu agente mantêm conversas frequentes com a diretoria do São Paulo, visando a sua renovação contratual. O atual vínculo dele, né, vai até o fim de 2025, o que permite com que ele possa assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. No entanto, tanto o jogador quanto o clube demonstram otimismo e interesse em permanecer com o jogador no Morumbi, tá bom? O blog do São Paulo trouxe aqui alguns pontos, que é o seguinte, alguns deles aqui, a gente já até comentou, né, que, por exemplo, a informação que o Gé trouxe, que o Alan Franco informou para a diretoria, né, que ele quer permanecer, que ele não tem interesse em sair do São Paulo, que ele não tem nenhum tipo de interesse em assinar um pré-contrato com outro time, já que ele pode já assinar um pré-contrato, né, porque o contrato dele acaba aí no final do ano. Primeiro ponto, vontade do jogador. Alan Franco reforçou internamente que deseja continuar no São Paulo e não pretende assinar com outro clube. Ele tem manifestado no CT da Barra Funda que quer ficar no clube. Aí o ponto que é importante aqui, a proposta da renovação. O São Paulo busca prorrogar o contrato do jogador até 2027, tá? Ampliando aí, né, por 2 anos de contrato fixo, né? E pode até renovar por 3 caso ele bata a meta aí, algumas metas que vão estar no segundo ano de contrato, que no caso vai ser 2027, né? Se ele bater as metas ali, renova automaticamente até o fim de 2028, tá bom? Ele, inclusive, o Alan Franco, né, ele postou uma foto, se não me engano foi ontem, no Instagram, com o empresário dele na Barra Funda, aqui. O São Paulo e o seu agente se reuniram ontem no CT da Barra Funda e alinharam um acerto que está muito perto de acontecer agora, tá? Então, teve uma reunião ontem na Barra Funda, né? Como eu falei, o próprio Alan Franco postou foto do empresário lá no CT, e essa reunião aí, irmão, avançou muito bem e está muito perto aí de acertar essa renovação. Internamente, a diretoria do São Paulo está confiante em um desfecho positivo até os meados aí, até metade do mês de julho, que é o mês aí que a gente está atualmente. Acreditando que o anúncio oficial pode acontecer em breve. O desejo do jogador permanecer é visto como fundamental
para o acordo, tá? Então teve uma reunião ontem, tá muito perto de fechar, até meados aí, né, cara, metade do mês de julho, São Paulo já quer aí fazer o anúncio oficial, mas notícia muito boa aí realmente em relação ao Alan Franco, porque o São Paulo já tem alguns jogadores que podem assinar um pré-contrato a partir de julho, né, que já podem, e um deles é o Alan Franco, né, o Alan Franco já pode, Luiz Gustavo, como a gente acabou de comentar, tem um goleiro Leandro também, que até agora não saiu para nenhum time, mas também não tem nenhuma conversa para renovar o contrato, né? Então, e é óbvio que um desses jogadores aí que pode assinar um pré-contrato, o mais importante disparado é o Alan Franco, acho que é inquestionável, né? O cara é titular do time, teve uma temporada muito boa no passado 2024 e segue aí sendo fundamental para o time 2025, tem que renovar com ele e está muito perto aí de renovar. Apesar de ainda não haver um anúncio oficial, as tratativas estão em estágio avançado e a tendência é que o acordo seja oficializado nos próximos dias, caso os últimos detalhes sejam resolvidos, tá? Então, muito bem encaminhado, né? Nessa última reunião de ontem o negócio encaminhou e nos próximos dias aí, semanas, a gente deve ter o desfecho final da renovação do Alan Franco, que podemos dizer que virou novela. Né, que ou não virou novela, já tem muito tempo que a gente fala da renovação do Alan Franco, né? Já tinha novela ali pela renovação, aí depois tem a informação que o São Paulo tinha dívida com o empresário dele, né? Que era uma coisa que dificultava a renovação, né? Que o São Paulo tinha dívida com o empresário dele, então tá tudo encaminhado aí para ele ficar no São Paulo. Ele não tem nenhum tipo de interesse em deixar o São Paulo e deve renovar aí, né, cara? O contrato deve ser de 2 anos, mais um depois, né? Caso ele bata metas, pode renovar por um terceiro ano aí, automaticamente, se ele bater algumas metas aí, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora e bora falar sobre o Antony, porque o Antony, nosso cria aí de Coutinho, né? Tava no Real Betis emprestado na última temporada e o contrato de empréstimo dele com o Betis acabou, né? E ele volta aí para o Manchester United, mas ele foi um dos alguns jogadores do Manchester United que pediram para deixar o clube. Ele não tem mais clima lá, né? Cara, muito criticado pela torcida e pela imprensa. O cara foi pro Betis, voltou a jogar muito bem, como a gente viu aí na última temporada, tá? O GE traz aqui algumas informações, né, em relação aqui a... Não vou nem falar uma possível venda, na verdade sobre a venda, né? A gente tem que saber para onde ele vai e por quanto que ele vai ser vendido. Mas, tipo assim, ele não vai jogar no Manchester United. É muito certo aí, né, que ele vai ser vendido aí em breve. Tá aí matéria do GE. Antony pede para deixar o Manchester United e será vendido e pode render uma bolada milionária aos cofres do São Paulo. O atacante Antony está entre os jogadores que pediram para deixar o Manchester United e foram liberados dos primeiros treinos de preparação para a temporada de 2025-2026, conforme publicado pelo GE. O Manchester United, junto com outros clubes na Europa, já começaram já os primeiros treinos, né, para essa temporada agora de 25-26, que vai começar aí, se não me engano, em agosto, se eu não estou enganado, né? E o Antony, junto com outros jogadores, foram liberados dos treinos, porque não faz parte dos planos do clube, não vão jogar, e estão procurando novos times, né, cara? Fechar acordo com novos times, então ele nem sequer se apresentou aí pro Manchester United, porque não tem clima, ele não vai ficar lá, né? Então já tem esse ponto que é muito importante. O Antony pode render dinheiro ao São Paulo em caso de uma venda, já que o clube brasileiro detém um percentual dos direitos econômicos do atleta e tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA em futuras transferências internacionais. Diversos clubes europeus demonstraram interesse recente no atacante Antony, né? Já foi noticiado já, né, por vários portais na Europa aí, que o Atlético de Madrid estava interessado, a Juventus, o Arsenal, além do próprio Real Betis, né, que é o time que ele estava aí também, estava avaliando a possibilidade, né, de manter o atleta definitivo, só que, cara, o Betis não tem aí, né, a dificuldade mesmo é o Betis pagar o valor aí que o United quer pela contratação do Antony, né, cara, o Betis é um time pequeno aí, não, né, cara, não, tipo assim, não tem o mesmo investimento, a mesma capacidade de investimento que o Manchester United tem, por exemplo, né, o Manchester United pagou uma grana alta no Antony e quer recuperar pelo menos uma parte aí desse investimento, tá? O valor especulado, né, pelos jornais europeus aí para a venda do Antony gira em torno de 40 a 50 milhões de euros, tá, mal? Que se especula aí 40 a 50 milhões de euros, que é o valor que o Manchester United aceita negociar o Antony, tá? O Manchester United, segundo fontes inglesas e espanholas, estabeleceu o preço de 40 milhões de euros, tá aí, com base para negociações, tá? Base, né, o valor ali, irmão, os caras conversarem 40 milhões de euros, entendeu?
Em relação ao que o São Paulo pode ganhar com uma eventual transferência, tá? O São Paulo tem aí direito de cerca de 3,5, né, 3,5% do valor total da venda pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Já que o São Paulo, né, cara, é o clube formador aí do atleta. Aí, beleza, o São Paulo tem 3,5%, né, do valor total, né, da venda aí do Antony. Se ele for vendido ainda, se a gente for fazer um exercício aqui bem simples, se ele for vendido por 40 milhões de euros, como está sendo especulado, o São Paulo ficaria aí com 8 milhões e 700 mil reais, né? Convertendo já para o real aí, né? Ficaria com 1 milhão e 400 euros, né? 1 milhão e 400 mil euros, né? Que se você for converter, dá 8 milhões e 700 mil reais que o São Paulo ganharia aí, caso ele seja vendido por 40 milhões de euros, tá? E o São Paulo, né, ficaria com esse dinheiro aí, pode até falar, pô, Gabriel, mas é uma grana muito alta. Cara, se tu for imaginar que é um jogador que nem tá no São Paulo mais, porque é um jogador que foi vendido pelo São Paulo tem muito tempo, né, já foi, o São Paulo vendeu pro Ajax, depois do Ajax foi pro Manchester United, e foi pro Betis, e agora já vai pro outro time. Então, se você for imaginar que é um jogador aí que nem tá mais no São Paulo, você vai ganhar dinheiro aí pro cara tá movimentando de clube, tá trocando de clube, né? Então é um valor muito alto aí, irmão, pro São Paulo não fazer nada, né? O São Paulo não vai fazer nada aí e vai ganhar esses 8 milhões e 700 mil reais, caso ele seja vendido por 40 milhões de euros. Óbvio que se ele for vendido por um valor menor que 40 milhões de euros, você pode ganhar menos. E se ele for vendido por um valor superior a 40 milhões de euros, você pode ganhar mais, né? Então depende muito aí do valor, né, da transferência que o Antony vai ser vendido aí ou não. A gente fala muito aqui sobre jogadores, né, que o São Paulo pode ganhar grana. Já comentamos sobre o Gabriel Sara, né, que tá no Galatasaray, já foi especulado no City. Já comentamos sobre o Tuta, sobre outros jogadores do São Paulo que estão espalhados pelo mundo que podem render grana pro São Paulo. O mais certo é o Antony, né, porque, ele nem tá treinando no Manchester United, foi liberado aí, não tem clima para ficar lá, né, então, tipo assim, é só saber por quanto ele vai ser vendido e para quem, né, então tem que aguardar aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.